Querido, como estão, né? Hoje o professor gravou um vídeo para vocês, onde vamos falar um pouquinho do espaço rural brasileiro, né? Tá vendo aqui atrás, né? Uma representação desse espaço, tá? Então, é o livro 4, tá? Eu vou deixar no grupo hoje a correção das páginas que eu não deixei. Eu tive um probleminha no meu computador para enviar arquivo. Eu tinha prometido que eu ia colocar no grupo, né? Então, a correção das páginas 180, 180 não, desculpa pessoal, as páginas da apostila 3, finalzinho, se eu não me engano é 242 até 251, tá? Tá lá especificando as páginas certinho. Então, nossa aula hoje eu vou falar um pouquinho desse tema novo aqui, tá joia? Olha. Então aqui, é a unidade 7, tá? Onde agora iremos trabalhar o espaço rural brasileiro, né? Onde as suas características não está só relacionada, pessoal, com a criação, né, de animais, a paisagem natural. Está relacionada com questões econômicas, tá? Então veja, num espaço você divide aí, né, que chamamos de área rural, a parte do extrativismo, né, mineração, extrativismo vegetal, criação de animais, né, entre outros fatores. Então, opa, dá uma aceleradinha aqui. Só um minutinho. Nesse capítulo, pessoal, iremos trabalhar características do espaço rural, agricultura e pecuária, tá? Então, temos aqui a produção do espaço rural, e vamos falar um pouquinho das características, né? Isso está no material de vocês, já no comecinho, é página 180, né, ou 181, tá? Que começa essa unidade 7, espaço rural. Então, nesse capítulo, vamos ver características do espaço rural, um pouquinho da agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Tem essas perguntinhas, estão na capa, né? Vou voltar a falar com elas após a explicação. Então, veja bem. Primeiro eu vou lançar ela para vocês pensarem um pouco. Quais são as principais características do espaço rural? Quais atividades são desenvolvidas nesse espaço? Como essa população vive? Quais produtos que utilizamos têm origem no espaço rural? Tá? Então vocês vão estar respondendo isso para mim via Clip Escola, tá? Ou via WhatsApp, tá? Após a explicação. E correção na nossa próxima aula Zoom. Então, tá na página 180 ou 181, vocês vão responder essas questões, tá? Após a explicação, creio que vocês vão responder tranquilamente. Mas pensem bem antes um pouquinho, se você já consegue responder, tá? Sobre o espaço rural, pessoal, olha, temos o espaço rural e o espaço urbano, né? Conversamos isso no primeiro bimestre, lembra? Sobre as paisagens, né? Então, temos a natural, né? E artificial. Então, temos aí o espaço rural, o espaço urbano, né? Que mescla um pouco, né? O urbano totalmente artificial, mas pode conter traços, né? De vegetação, mas considerado urbano. Então, o rural e urbano. Vamos pensar assim, rural, urbano, urbano. Então, temos aí. Como que eles se caracterizam, turma? Né? Ó, como que é a forma de uso desses espaços, né, geográfico? Sabemos que cada um apresenta característica específica, igual eu tenho minha característica, a sua, né?
fisionomia é sua, então é característica sua, né? Se a gente pensar de agir. Também isso ocorre com os espaços. Só que em relação à estrutura física, então falando do espaço rural, lá onde cria os animais, onde constrói as cidades, enfim, o urbano, né? E as atividades são desenvolvidas nesse espaço, né? Seja no rural ou seja no urbano. Então, para a geografia, o termo rural e campo não são sinônimos, né? Veja só aí, olha, rural refere-se a hábitos, né? Ritmo de vida, né? Forma como a população vive no espaço. Então, tá vendo só? Né? Não são sinônimos, né? É uma forma de como a população vive nesse espaço, é chamado rural. Já campo está relacionado à característica física. Aí é aquele espaço, né? Aquela fazenda, aquele campo, né? Formas de relevo, tipo de solo, vegetação. Então, olha aquele campo, tem aquele relevo, mares de morro, né? Olha ali tem um cânion, né? Olha, tem um morro testemunho. Olha essa vegetação amazônica, né? Esse solo, terra roxa, massapé, bom para cultivar. Então, né? Consegue falar característica física, diferente do rural, que representa vivência, né? Então, olha, qual é a característica do espaço rural, pessoal? Né? Então, ele vai apresentar condições naturais, né? Dos aspectos físicos. O que é condições naturais dos aspectos físicos? O solo, né? Como está na imagem, a vegetação, seja essa cultivo, ou seja, a natural, as árvores, a mata como conhecemos, e também influencia no clima, né? Você com mais vegetação, você tem um clima mais fresco. Você com campos abertos assim, um clima mais quente, tá? E ó, e ações, né? O que a sociedade cria nesse espaço? Proteger, né? Criar áreas de proteção, ou não ali é feito para cultivo, né? Para alimentação. Então, são tudo características do espaço rural. Aqui temos, né, ó, um cultivo de soja. Olha o tamanho da área, né, que foi desmatada. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 árvores e um montinho aqui. E o restante é campo, né? O sol pega diretamente aqui todo o tempo, né? A temperatura aumenta, mas para cultivo, né? Isso para exportação. E aqui temos cultivo de arroz, né? Aonde é morro, ó, eles vão fazendo escadinha, né? Ó. Independente de como você fizer, fica até uma paisagem bonita. Qual que é mais bonita? É essa aqui ou a que está aqui embaixo? A que está aqui parece ser colorida, mas ela não tem nenhuma lembrança do meio quando isso aqui era mata, com cachoeira, os rios, né? Aqui já lembra mais, né? Você ainda tem algumas florestas, veja que tem bastante sombra, tem água nesse lugar, tá? Aqui, ó, complicado, né? As faixas que vai ter água vai ser pouco. Aí o espaço para os animais que sobram, né? Quase nenhum. Aqui você tem espaço. Então, turma, as ações da sociedade estão relacionadas ao grau de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, como mais envolvido na sociedade, melhor seu desenvolvimento, né? E também melhor a sua questão social, né? Socioeconômico. Então temos aqui algumas tradições, né? Por exemplo, cultura da população, né? De como usa o espaço rural. Pode ser por meio de técnicas, né? Técnicas para quê? Para cultivar ou para criar, né? Animais, né? Ou cultivo de plantas. E também temos, né, a estrutura fundiária, né? Que eles vão plantar milho, feijão, arroz em larga escala. E temos a estrutura, né? Aqui a estrutura fundiária, ela tem uma caracterização, né? Pela sua distribuição e pela sua organização, né? As propriedades rurais, no território de cada país está vinculado a leis, né? Então, aqui quando a gente fala propriedade rural, ela tem uma lei que define que ela é rural, tá? E aí é totalmente diferente dos valores que se pagam, do que se exige, do que você tem que manter, preservar, diferente do urbano. Vamos falar de sistema. O que é sistema, pessoal? O sistema é o que vai funcionar para gerar uma coisa. Por exemplo, o sistema operacional do Windows, para que ele serve? Para você poder utilizar as ferramentas, navegar na internet, né? Ele vai te dar ferramentas, né? Um sistema que vai te ajudar a operar. Então, ó, um sistema extensivo, no caso da questão aqui da área rural, né?
O sistema extensivo de produção é praticado sem o uso de maquinários e a produtividade relativamente baixa, pois depende da fertilidade natural do solo. Já o sistema intensivo é caracterizado pelo uso de técnicas e tecnologias nas etapas de produção. Utiliza-se maquinários agrícolas como tratores, colheitadeiras, entre outros, bem como insumos químicos, sementes já selecionadas. Então, o sistema extensivo, produção é praticada sem uso de maquinários, né? Depende só do solo, né? Coisa natural do solo. Já o intensivo, olha, técnicas e tecnologias nas etapas da produção. Tem máquinas, tem tratores, colheitadeiras, né? Insumos, que são químicos, fertilizantes, né? Agrotóxicos, sementes selecionadas para plantio. Há ainda as agroindústrias, né? Agroindústria, isso, uma indústria no campo. Essa indústria no campo, que saiu da cidade e foi para o campo, ela é chamada de agroindústrias, né? Qual é a característica? O uso da matéria-prima de origem agropecuária. Ela vai estar no campo, próximo às áreas agropecuárias, né? Que plantam, que criam, tá bom? Atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural necessitam de amplos espaços, uma vez que extensas áreas são ocupadas por agriculturas, né, pecuária e extrativismo. Então, as propriedades, portanto, são maiores que as existentes no espaço urbano, né? As casas são mais distantes umas das outras. Por que são mais distantes? Você tem mais território. Então, a minha casa aqui, meu amigo vai ser lá no outro quarteirão. Por quê? Tem espaço, né? O terreno das pessoas que tem o terreno na área rural são terrenos maiores do que as pessoas que têm terreno na área urbana. Tá joia? Pessoal, um joguinho educacional. Vamos lá. Olha, atividades econômicas do campo. Então, assinale a imagem que representa a pecuária, né? Qual será dessas imagens que representa a pecuária aqui? Bom, eu vou, né, aqui onde tem cabecinha de boi. Acertei. Pecuária. Assinale a imagem que representa a agricultura. Qual dessas representa a agricultura, pessoal? Bom, eu acho que não é mais dos bois. Eu vou no tratorzinho com plantações que eu já visualizei, né, em algum momento da minha vida. Muito bem. Então, assinale a imagem que representa o extrativismo mineral. E agora, hein, pessoal? Extrativismo mineral. Bom, porquinhos, né? Pecuária, agricultura, pecuária. Então temos aqui, parece que é a extração mineral, ó, uma mina aqui, né? Então aqui, ó. Então esse é extrativismo mineral. Parabéns! 3 pontos. Parabéns. Obrigado. Pessoal, interação do material de vocês, né, ó. Vou dividir aí, né? Ou podem fazer individual ou em dupla, grupo, né? Grupo para ser apresentado, né? Uma pesquisinha sobre o nosso município, né? Município, né? Se você reside na área rural. No caso do nosso município, eu ainda vou conversar com vocês para a gente saber como que é a questão da área rural, a estrutura fundiária na nossa cidade, o tamanho das propriedades, né? E o que produz aqui na nossa cidade? Tem agroindústria, né? Então, as informações podem ser encontradas onde, ó? Então, vamos entrar no site da prefeitura e vamos lá na parte da Secretaria da Agricultura, tá bom? Então, já para adiantando, a dupla, a equipe, vai elaborar um painelzinho utilizando texto e imagem com informações coletadas, né? E vai ser apresentado via Zoom, onde o professor vai agendar a data. Então, foquem nessa interação do material de vocês. Deixa eu ver aqui quanto falta. 14 minutos. Então, o vídeo tá legal ainda. Então, pessoal, atividades econômicas. As partes rurais, as paisagens rurais caracterizam-se por elementos como fauna, flora, estrutura geológica, né? Assim representado por minerais e rochas, recursos hídricos e outros. São conhecidos como recursos naturais.
Esses recursos naturais são utilizados para suprir diretamente as necessidades das sociedades, pessoal, como matéria-prima e os tipos de indústrias, né? Então temos aqui, os recursos naturais são explorados economicamente, denominam-se riqueza natural em estado bruto, como classificados em renováveis e não renováveis. Lembra as energias renováveis e não renováveis? Então temos a questão aqui, ó, os recursos naturais, né? Então aqui volta um pouco na questão da matéria-prima. Petróleo é uma matéria-prima? É renovável ou não renovável? Não renovável. A água é uma matéria-prima? É renovável ou não renovável? Renovável. Joia? Então, ó, os recursos naturais não renováveis, vamos relembrar, são os elementos naturais que não se renovam no tempo possível, no nosso tempo, tá? Tempo possível, ó, nosso tempo, né, das sociedades, né? Então, ela só vai ocorrer tempo geológico, milhares de anos. Vivemos até 75, nunca iremos ver isso, tá bom? E aqui tem o fato, ó, quando as reservas forem exploradas totalmente, esse recurso deixará de existir, porque não vai conseguir produzir combustíveis fósseis e os minerais, pessoal, que são tirados para fazer muita coisa que a gente precisa, né, ó. Recursos renováveis. Então, nós já temos conhecimento sobre o que é renováveis, né, ó. Eles se renovam no nosso tempo, ó, no tempo possível, no tempo da sociedade, né? Possibilita a exploração fácil, né? A solar, eólica, hídrica são exemplos, né? Madeira também é um recurso renovável, né? Se for extraída com manejo, né? Sem que elimine tudo, como no caso do pau-brasil. Atividades econômicas envolvidas no espaço rural fazem parte do setor, ó, primário, ó. Atividades econômicas envolvidas no espaço rural fazem parte do setor primário. Lembra? Finalzinho da apostila passada, setor primário. Então, quem faz parte? A agricultura, o que compõe ela? Cultivo de vegetais, como a soja, milho, feijão e hortaliças. Ok? Ops. Só um minutinho que eu me bloqueei aqui, pessoal. Deixa eu só ver, habilitar. Ok. Fechei aqui o vídeo, né? Deixa eu ligar ele de novo. Tava fechadinho. Só um minutinho. Opa! Retornando aí, tinha fechado o vídeo, não tinha percebido. Vamos lá então. Livro digital, voltando aqui. Então, pessoal, voltando aqui. Desculpem. Pessoal, olha, a agricultura, cultivo de vegetais, soja, né, já comentei, a pecuária, criação de animais como bovinos, equinos, ovinos e caprinos, né? O extrativismo pode ser vegetal, animal e mineral. Então, além dessas atividades, o turismo está crescendo no espaço rural, por meio de hotéis, fazendas, pousadas e ecoturismo, ok? Então, a imagem abaixo. Palmácia, Ceará, município serrano que destaca-se pelo ecoturismo, né? Visitando a pela mata, os morros, não vai ter nenhuma atividade mineradora nessa área, porque pode ser área protegida por lei, tá? Aqui, né, hotel fazenda, ó, que legal, gostoso, laguinho, pescar, né? Passar um tempo no campo, sair da área urbana. Isso no Rio de Janeiro. Olha só, Rio de Janeiro não tem só o que a gente tem de favelas, né? E as praias. Pessoal, sobre a agricultura. O que é agricultura? A agricultura é uma das atividades econômicas mais antigas realizadas pelas sociedades, né? Essa prática foi iniciada quando se descobriu que era possível cultivar algumas espécies do consumo, né, para consumo. Então, essa nova forma de obtenção de alimentos, por meio do cultivo, fixou o ser humano e o transformou usando o espaço, ocupação do espaço geográfico. Então, veja só, né, ó. Essa nova forma permitiu que o ser humano ficasse no lugar, né? Não ficar andando atrás de comida, conseguiu ele produzir o seu alimento. Então, conseguiu ficar no seu lugar ali, fixou-se. A prática das atividades agrícolas depende de alguns fenômenos e recursos naturais. Quais, ó? Clima é um dos principais fatores. Se não chover, se não tiver temperatura legal, não nasce nenhuma plantinha, né? Então não vai produzir alimento, tá bom? Né? Tempo atmosférico, regime de chuva, ó. Precisa ter chuva, né, para ter produção. Se não chove, não nasce planta, não tem produção, não dá fruto, entre outros. Falta ou excesso de chuva, ó, pode provocar positivos como negativos, né? Para um lugar pode ser bom, para outro pode ser ruim.
Veja a falta d'água na Índia, ó. O que acontece com o solo? Não nasce nada, né? Uma pena. Então, vamos lá. O solo é um recurso natural de extrema importância, né? Isso sabemos, ó. Dependendo do tipo, necessita de técnica específica para o seu cultivo, né? Então, o que tem baixa fertilidade eles vão regular, o que tem pouco eles vão, né? O que tem muito eles vão também tentar amenizar para poder nascer as plantinhas. Outro ponto, pessoal, relevo, né? Ó, influencia na modalidade. O que vai ser plantado? No lugar de montanha dá para plantar arroz, mas não dá para plantar, né, esse tipo de agricultura, ok? E aqui a modalidade de agricultura de subsistência, ó, praticada por pequenas propriedades, né, ó, onde a família trabalha, planta morango, né, planta hortaliças, entre outros. A itinerante, né, ó, queima da vegetação com preparação para o ar, né, queima aqui, aí depois vem plantar algo aqui, né. Só que é o contrário, isso aqui deixa o solo bem pobre, fazem muito isso com a cana, né. E aqui eles fazem isso para limpar mesmo a madeira para poder plantar aqui feijão, arroz, enfim, ó. Terreno sendo preparado para o cultivo da queima, né, na Amazonas. E o outro terraceamento, né, ó. Aquele do arroz, né, ó, vai sendo plantado em degraus, né, ó, declividade acentuada por meio da construção de degraus do terreno. Tá joia, pessoal? E aí a jardinagem, né, a maioria conhece, ó. Realizar no solo, são inundados periodicamente, né, a fim de renovar a fertilidade da vegetação. Aqui tem mais um joguinho que vai estar para vocês fazerem, não joga com vocês, mas vocês vão fazer manualmente. No arquivo em PDF, pessoal, no arquivo em PDF, vocês vão ter as dicas para responder essa cruzadinha, tá joia? Aqui sobre a agricultura moderna, né, veja as técnicas, né, maquinários, né, e fala um pouquinho da comercial, que é a plantation, aquelas que a produção é para exportação, grande escala, né, coco, soja, né, cana, né, batata. Então tudo que é exportado é plantado em grande escala e quando fala plantation, né, então significa que é um produto só em larga escala, tá bom? Para ir além, pessoal, ó, aprofundar seu conhecimento sobre a cultura comercial do tipo plantation, né, e monocultura. Isso é bom pesquisar nesses dois, eu vou comentar com vocês na aula Zoom, tá? Mas é interessante saber, né, somente o que é monocultura, né, ó, né? Uma cultura só. Ok, pessoal? Bom, nossa aula aí, essa aula tem uns 20 minutinhos, então, façam a leitura, tentem fazer a atividade que solicitei, aqui está em PDF, e conversaremos via WhatsApp, tá joia?